Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a essa celebração. É um prazer estar aqui com vocês, louvando o nome do Senhor. Por isso, cante conosco essas canções. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Muito boa noite, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui, mais uma celebração. Eu estou aqui para te dar os avisos. Espero que você esteja bem, toda a sua família esteja bem. Nós estamos hoje nessa celebração que é a nossa mesa, é o tempo que a gente se dedica aqui em abençoar, em ter tempo com você. E que você tenha tempo com a sua família, tendo tempo com a gente. Essa é a nossa igreja, essa é a igreja de Jesus. E eu quero te avisar algumas coisas importantes aqui da nossa comunidade. Nós voltaríamos à nossa EBD agora, na próxima semana, do dia 7. Mas nós vamos aguardar o pronunciamento do governo, que vai no dia 8. Então, dependendo daquilo que o governo vai falar, a gente resolveu e entendemos melhor assim de não voltarmos com a EBD e nem com o Ministério Infantil agora, na próxima semana, mas fica pré-combinado, porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas pré-combinado que no dia 14/2, na segunda semana de fevereiro, a gente volta. E aí a gente volta com as nossas classes de EBD naquele sistema, né, que a gente
fazia 2 classes por domingo e as nossas classes lá embaixo com o Ministério Infantil, tendo que fazer a inscrição da sua criança. Então, para mais informação sobre a inscrição do Ministério Infantil e para você saber sobre que classe que vai funcionar no domingo, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone da secretaria, pode ligar aqui durante a semana e a gente tira todas as suas informações, você não se preocupa com isso. Existe uma assembleia, que é a reunião que a gente define algumas coisas do futuro da nossa igreja e você é convidado a participar disso no dia 21/2. Dia 7/2, só voltando, que seria agora a próxima semana, nós teremos a nossa ceia. Então, participe, faça a sua inscrição, nós estamos aqui com a capacidade reduzida, então faça logo a sua inscrição, assim que sair o link da inscrição a gente posta nas nossas redes sociais. Faça a inscrição da sua família e vem celebrar com a gente nesse tempo especial. E por último, meus irmãos, é que no dia 27/2, na última semana de fevereiro, nós teremos a classe de membresia. Alguns irmãos novos chegando, agregando a nossa família aqui. Mesmo nesse meio, a família não para de crescer e a gente tem o privilégio de estar aqui com você. Funciona às 2h da tarde, que você vem aqui para a igreja. Isso é num sábado e a gente vai ter tempo aqui com você, o pastor Reinaldo, eu estarei aqui também, o Felipe também, e a gente vai te explicar como a gente funciona como igreja. É uma mesa, essa mesa demora um pouco mais, então vem entender aquilo que a gente tem como visão. Só para te dizer e para deixar aqui avisado, que se você tem interesse de começar a fazer alguma aula de música, se você tem alguma veia artística aí, você pode se inscrever. Nós voltamos aí com a classe, as nossas aulas de música aqui na igreja. Você pode só ligar aqui para a secretaria para as informações de que instrumento que tem aqui para dar aula, ou pode entrar direto com contato com a Nancy, tá bem? E aí a gente vai alinhando no mais. Qualquer coisa, meus irmãos, fora disso aqui, qualquer aviso a gente vai soltar durante a semana, então fique atento às nossas redes sociais. Agora é o tempo que a gente entrega dízimo e oferta. É o tempo que a gente continua a nossa adoração, porque esse tempo de entrega é a adoração, entrega dos nossos recursos e nos responsabilizando. Eu digo isso sempre, fazer parte de uma comunidade é se responsabilizar por ela. Então nós temos aqui contas a pagar, nós temos tudo, uma estrutura que funciona e que você que faz parte dessa comunidade, se você é membro aqui, se você é visitante, que Deus te dê muita tranquilidade nisso. Essa é uma conversa para nós que fazemos parte da nossa comunidade. Se responsabilize. Nós somos responsáveis pelo sustento de muitas pessoas que têm famílias aqui na nossa comunidade que dependem da sua contribuição. Então faça isso com um coração muito leve, muito grato àquilo que Deus está te dando. E nós vamos seguir aí nos nossos alvos para esse ano, com a sua ajuda, com a sua contribuição. Que Deus te abençoe. Fique com mais uma canção. Um beijo. Tchau. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um
desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Meus irmãos, eu de maneira alguma quero atrapalhar o que Deus está fazendo, então eu espero mesmo, eu suplico a Deus mesmo que esse seja mais um momento de conexão com aquilo que o Espírito Santo já começou a fazer, de tudo que a gente já está recebendo de Deus, um louvor cantado para nós acerca de Deus, uma oração feita que promove um ambiente de reflexão sobre Deus, já é algo muito precioso que a gente recebe. Uma música já era muito mais do que um dia nós merecíamos, em razão de tudo que nós conquistamos com os nossos pecados e delitos. Mas mesmo assim, Deus ainda nos dá a graça e a misericórdia de poder, ainda com liberdade, ainda com segurança, refletir a respeito dele e juntos, em comunhão, continuarmos construindo essa intimidade e cavando fundo mesmo na intimidade do relacionamento com Deus, né? E que bom, né? É um privilégio assim, incomensurável mesmo, que Deus mesmo concede a nós, e que esse momento que nós temos para orar, para conversar com Deus e para aquecermos nosso coração para recebermos a palavra, já fomos aquecidos pelos louvores, mas continuar nessa preparação para ouvir a palavra de Deus que será ministrada. Eu gostaria só de ler um textinho aqui da palavra que diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então nós estamos aqui no culto da juventude, refletindo um pouco nessa série de 1 Pedro, e nesse pequeno trechinho da primeira carta de Pedro, do capítulo 5, fala sobre os jovens, né? Para que nós nos sujeitemos, para que nós entendamos a nossa responsabilidade, o nosso lugar, né? E possamos sim atuar naquilo que Deus nos deu, apesar da nossa pouca idade, né? Então nós temos jovens ministrando, nós temos jovens assumindo a frente daquilo que são trabalhos de pessoas que em outras tradições só os mais velhos podem fazer, porque nós estamos aqui com todo o esforço de administrarmos bem a graça de Deus, a multiforme graça de Deus que é a igreja, né? Então todo mundo tem o Espírito Santo. Não pense que as crianças, por exemplo, elas têm uma versão júnior do Espírito Santo. Não, todos temos o mesmo, e muitas crianças e muitos jovens e gente de toda a idade pode ministrar coisas
que só elas mesmas podem fazer de acordo com aquilo que o Espírito gerou nela para que ela fizesse. Então não importa a nossa idade, o que importa é, com responsabilidade, com reverência, com muito temor, utilizarmos aquilo que Deus nos concedeu, né? Então, é que nós possamos sempre permanecer nisso, com humildade, de maneira que a gente se sujeite a Deus, né? E nós estamos aqui para isso mesmo, para lançar diante de Deus, para nos humilharmos diante da sua poderosa mão e dizermos que somos totalmente dependentes deles. Nós somos totalmente dependentes daquilo que Ele está fazendo. Então nós lançamos sobre Ele os nossos fardos pesados, lançamos sobre Ele aquilo que a gente não tem capacidade de administrar sozinho, a gente lança sobre Ele a nossa ansiedade, na certeza e na segurança de que Ele tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Então, nesse espírito, nessa certeza, nesse sentimento, eu gostaria de orar com os irmãos para que nós possamos ferir o nosso orgulho cada vez mais e para que a gente possa orar, e não orar a respeito de nós mesmos, mas orar a respeito de membros da nossa comunidade que precisam urgente das nossas intercessões. E nós temos muito. Eu gostaria de apresentar aos irmãos sobre a nossa irmã Miriam Machado, que pede oração por seus primos, Luiz Fernando e Júlio, ambos com complicações pelo Covid. Então esteja atento, se puder anote esse pedido para orar durante a semana. A Cláudia Elis, nossa irmã, pede oração por Felipe Jansma, que é missionário da missão Novas Tribos, uma missão urbana e está também com complicações acerca do Covid. Seguimos em oração pela nossa querida, tão ansiosamente esperado o retorno dela para a nossa comunidade, da Maria Helena, que continua ainda na internação, mas com uma condição muito melhor daquilo que ela vinha apresentando no final do ano passado, mas seguimos em oração por ela. Também a Maria Denise pede pelo Lucas Silva, um adolescente de 14 anos que está precisando encontrar o seu caminho, né, que está precisando compreender algumas coisas mais sérias da vida e coisas que não fazem bem a ele, né? A Jimena pede oração por seu filho René pelo mesmo assunto, né? Por libertação mesmo, assim, por uma construção nova de entendimento. E a Nancy mesmo, ela pede pela Ivete, que perdeu nessa semana o seu esposo, o pastor Eurico Strauss, e também o seu filho Erickson, né? Então, que nós possamos estar sensíveis a esse pedido. Também a Simone Rocha pede pelo pequeno Mateus, né? Ele apresenta uma febre alta e está hospitalizado. A Vanessa Sinzato pede para sua mãe Cleusa, que está em tratamento oncológico, né? E algumas complicações, então, claro que nada que Deus não possa resolver, não possa nos consolar, mas que nós possamos estar sensíveis e vulneráveis a isso também. A irmã Madalena pede oração para o seu irmão, também com Covid. O Luiz Fernando, a Oswaldina e o pastor Jaime estavam todos internados, estão apresentando melhoras, mas também por situações de Covid, que a gente possa continuar orando por essa família, né? A Rose e o Leonardo pedem oração pela sua família, luto pela sua tia que faleceu lá no estádio de Rondônia, mas que o luto não tem espaço, não tem tempo, não tem medida, né? Então, que nós possamos pensar nisso. A gente tem muitos pedidos, só o fato de nós vivermos um dia na vida já é tempo suficiente para que tenhamos muitos pedidos de oração, né? Mas esses são alguns um pouco mais urgentes aqui que foram apresentados. Se for o caso, você pode pausar o vídeo, você pode anotar algum pedido que mais te chamou a atenção, que o Espírito colocou no seu coração de que eu preciso orar por esse. Então, reveja depois desse momento tudo que foi apresentado aqui, para que você assuma a responsabilidade sobre a vida de quem está fraco, de quem está precisando, para que também, na hora que você precisar, estiver num quadro desse, se porventura aconteça, tenha gente também que ora por você e que te ajuda nesse âmbito, nessa questão, né? Então, eu quero convidar os irmãos a fecharem os olhos comigo, para que possamos apresentar e fazer aquilo que Deus nos mandou, apresentar a Ele, nos humilharmos diante dEle, sobre a sua poderosa mão, para lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade em relação a todos esses acidentes que acontecem na nossa vida, coisas que fugiram do nosso controle e que nós, por nós mesmos, não podemos resolver, somente a poderosa mão de Deus. E para que todos nós sejamos levados ao consolo
de que Deus tem cuidado de nós, que nós recebamos essa palavra. Então, feche seus olhos, ore comigo. Jesus, eu te agradeço porque temos um protetor, porque temos um ajudador perfeito, muito melhor do que qualquer outro que nós poderíamos ter. E nós, com toda a reverência do mundo, com toda a adoração do mundo, com toda a humildade e sinceridade do mundo que nós podemos expressar, Senhor, nos humilhamos diante de Ti, nos reverenciamos diante de Ti, reconhecemos, Deus, que na Tua presença não podemos ter os olhos altivos, não podemos dar espaço ao nosso orgulho. A Tua presença é constrangedora, a Tua presença é real, e ao olharmos para Ti, percebemos quem nós somos e que nós não somos mais do que aquilo que nós realmente acreditamos que nós somos às vezes, né? Então, Senhor, eu peço encarecidamente que o Senhor cuide dessas famílias, que o Senhor cuide dessas pessoas que foram apresentadas aqui, são tantos, que as pessoas que estão assistindo, acompanhando essa transmissão e a mim mesmo, que faço parte dela, Senhor, que nós possamos lembrar de um, de outro pedido e que o Senhor nos incomode acerca daqueles que o Senhor quer que a gente ore, que o Senhor nos apresente os motivos pelos quais o Senhor mesmo quer que conversemos com o Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração, Pai. Nós pedimos, rogamos a Ti, se possível, o Senhor fazer isso por nós. Se essa for a Tua vontade, Senhor, se esse for o Teu desejo, assim como aquele paralítico que esteve diante de Jesus disse, se quiseres, Senhor, o Senhor pode me purificar. E nós estamos ansiando pela Sua resposta, Senhor, que seja feita de maneira que nós possamos entender e compreender que o Senhor que é a fonte de toda iluminação, o Senhor que é o Pai das luzes, o Senhor que clareia tudo de maneira que nós conseguimos enxergar, que dá visibilidade às coisas, que traz as coisas ocultas à liberdade. Que possamos continuar, Senhor, ministrando essas coisas, a trazer à liberdade aquilo que um dia por Jesus foi declarado que é livre. Jesus libertou a todos e agora o papel da igreja é trazer essas coisas, trazer essas pessoas à liberdade. Usa-nos, Senhor, para isso. Usa-nos para ministrar a vida de pessoas que estão com familiares doentes, para que eles não se preocupem e para que eles lancem diante de Ti a sua ansiedade, na certeza que o Senhor tem cuidado. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é amor, porque o Senhor tem prazer na sua benignidade. Cada suspiro, Senhor, é gratidão. É uma adoração da nossa alma mesmo, saber que nós podemos pedir isso ao Senhor, não sabendo que não há uma maneira certa de orar. Se a gente gaguejar ou se a gente acertar as palavras certinho, isso não muda porque o Senhor vê o nosso coração. Então que o Senhor veja o nosso coração, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor veja e sonde as nossas intenções. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos esses pedidos que foram mencionados nessa lista. Por situações de Covid, por situações de morte, de luto, por situações que exigem libertação, que precisam urgente de libertação de prisões. Ah, Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor nos una, que o Senhor nos fortaleça e nos anime. Que seja um ânimo gerado pela convicção que temos de quem o Senhor é. Graças a Deus pela Tua palavra, que o Senhor possa continuar a aquecer o nosso coração, para que a recebamos, que a Tua palavra encontre terreno fértil em nós, para que sejamos constrangidos a ser uma igreja melhor, uma igreja vigilante, uma igreja que entende a sua responsabilidade e uma igreja que não deixa se levar por enganos, só porque eu sou jovem eu não tenho tanta autoridade quanto quem é mais velho tem. Isso não é verdade. Graças a Deus porque o Senhor nos dá essa chance de administrarmos a Tua multiforme graça e sabedoria, a igreja do Senhor. Eu oro, Senhor, com o coração agradecido mesmo. E oro em nome daquele que nos salvou, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. Que alegria e privilégio estar aí na sua casa ou no lugar que você estiver. É um privilégio fazer parte aí da sua rotina, do seu dia, seja no domingo ou qualquer outro dia da semana que você estiver assistindo essa celebração. Espero que você tenha sido muito edificado com tudo que nós já estamos ouvindo, vivendo, experimentando. Eu tenho um coração muito grato
por tudo que a gente tem aprendido nesse tempo que a gente está repartindo aqui. Ver os irmãos depois da celebração postando foto, pega meio que uns takes assim que a gente está meio despreparado e posta na internet. É muito legal quando você faz isso, a gente fica muito feliz, mas eu fico muito feliz mesmo, de verdade, de ver que eu estou aí na sua casa, que eu estou aí sentado junto com a tua família, nesse espaço de intimidade. Isso me deixa feliz e me sinto privilegiado, porque a igreja de Jesus, a igreja que não se abala, que não está presa na estrutura, ela consegue viver o significado dela independente de qualquer circunstância. Acaba a luz, a igreja é igreja. Tem que fechar a igreja, o lugar, o espaço, a igreja continua sendo igreja. Com 2 ou mais, onde tem 2 ou mais, ali está a igreja. A igreja é o lugar de gente transformada, no entendimento de que ninguém é perfeito, todo mundo tem pecado e por isso nós fomos salvos por Jesus de Nazaré. Ele se entregou por nós para isso e pede de nós a responsabilidade de continuar aquilo que ele começou. E é nessa caminhada, é nesse processo que a gente está vivendo, que mesmo com os movimentos de oposição, aquilo que nos abala, aquilo que estremece a nossa vida, aquilo que nos leva aos questionamentos, aquilo que nos leva aos momentos de tristeza, a gente está firme, porque temos a convicção de um propósito. Temos a convicção de estarmos onde Deus mandou a gente estar. Isso é a igreja. Então, assim, não sabemos quando vai voltar ao normal de novo. Porque aquilo que era novo normal já estagnou e já virou normal. O novo virá. Porque o novo todo dia está acontecendo e a gente não sabe. A gente fica muito triste com o que está acontecendo, porque a gente gera esperança, mas ao mesmo tempo da nossa esperança, as nossas expectativas de tudo se resolver, a gente fica decepcionado como o ser humano caído consegue dar um jeito de piorar a situação que nós estamos. A gente recebe uma vacina e tem gente burlando todo o sistema para ser vacinado antes e ser privilegiado e atrasa aquilo que estava projetado. Então as nossas expectativas não podem ser naquilo que é passageiro. A gente já cansou de dizer isso, mas conforme as coisas vão acontecendo, a convicção aumenta de que nada pode ser confiado no que o homem vai fazer e naquilo que o tempo pode levar. Aquilo que a gente se prende, aquilo que a gente se agarra, não são as nossas expectativas sobre aquilo que Deus vai fazer, mas daquilo que Deus já fez. E daquilo que nós estamos vivendo como nossa realidade e daquilo que é nossa responsabilidade de fazer no tempo que nós estamos vivendo, esse é o nosso propósito, é aí onde nós estamos e essa é a igreja de Jesus. Esse é o propósito da igreja de Jesus. E nós temos estudado nessa série de mensagens sobre esses fundamentos. Aquilo que vai dizer a profundidade onde nós estamos. Se você pesquisar aqui no nosso canal do YouTube as mensagens que nós falávamos no começo da pandemia, quase um ano atrás, dia 17 de março, foi meu aniversário no ano passado, que daqui a pouco vai chegar. Foi um ano que tudo isso começou. E se você pega, nós estávamos afirmando sobre as mesmas coisas. O tempo passou e o que mudou? A profundidade de onde nós estávamos. Porque nós estamos cavando. A gente não vai sair do lugar, mas a gente vai cavar. E ali nós vamos encontrar fundamento. E é sobre isso que nós falamos essa série toda. E hoje eu tenho o privilégio de encerrar essa série aqui com você, porque semana que vem a gente começa a série em 2 Pedro. E essa série em 1 Pedro, hoje nós vamos falar sobre aquilo que é muito atual para nós, aquilo sobre ser muito real e que muita gente acha que não é. Batalha espiritual, meu irmão. Nós estamos numa igreja batista tradicional e tem aquela crise toda de achar que pentecostal e... Não, mas hoje o que nós vamos falar aqui não tem nada a ver sobre ser tradicional ou ser pentecostal. Tem sobre a ver que existe uma realidade
E essa realidade que é muito presente, que nós precisamos nos cuidar. Uma realidade que é espiritual. E que nós temos inimigo naquilo que é espiritual. E inimigo é o Satanás, é o coisa ruim, é o sujo todo. E nós vamos falar dele, porque se você acha que Satanás é um ser tão insignificante, e presta atenção no que eu vou te dizer, insignificante naquilo que ele não tem poder, aquele que não tem maneiras de fazer, você vai perceber aqui, naquilo que nós vamos meditar, que a gente não deve caminhar muito por aí. E a gente vai perceber também que a gente não deve dar tanta voz e tanta atenção e prender o nosso foco em Satanás, que é o que algumas pessoas fazem por aí. Tem igreja que Satanás é o protagonista da celebração, porque fala de Jesus 5 minutos e é 2 horas só de bicho pegando fogo no palco. E a gente vai falar sobre isso, porque Pedro vai falar sobre um conselho muito importante e que não é conselho, é fundamento. É alicerce para nós, de entender sobre a realidade que é espiritual e que é séria. Não é brincadeira. E que isso deve ser vivido e entendido com maturidade. Eu sei que os nossos irmãos pentecostais aí que gostam do movimento estão ansiosos e eu sei que os tradicionais devem estar meio assim, mas fica tranquilo, meu irmão, isso é palavra de Jesus e nós vamos refletir como igreja. Abre aí então em 1 Pedro no capítulo 5, a partir do verso 8, vai dizer o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e porá em firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Sejam sóbrios e vigiem. Pedro vai começar falando, e aquilo que Pedro escreve nas suas cartas está relacionado a pessoas que estavam dispersas. Os crentes que já tinham entendido sobre quem Jesus era, sobre uma lógica de quem Deus é, mas que estavam por aí, espalhados. E ele vai dizer, sejam sóbrios e vigiem. Esse é o primeiro passo para a gente enfrentar qualquer movimento espiritual, qualquer movimento da nossa vida. A gente não pode viver sem sobriedade e sem estar atento. E eu quero te dizer, a sobriedade, esse é o ponto da nossa mensagem, preste muita atenção, é um entendimento muito bem claro de quem o diabo é e daquilo que nós somos. Nós vamos entender que Satanás é aquele que originou o pecado, porque antes do pecado entrar na humanidade já existiu o pecado. Porque Satanás já estava no jardim na proposta de fazer com que Adão e Eva caíssem. E eu sei que você está assistindo a novela da Record. Então você deve saber disso. E vai pesquisar na Bíblia, meu irmão. Nem tudo que está lá. Tem coisa lá que é só para dar engajamento na cena. Não está muito certo na Bíblia não. Então leia a Bíblia. Mas a novela é boa. Então presta atenção. Entender com convicção e clareza quem Satanás é. Ele é aquele que originou o pecado e ele é como um leão que anda rugindo atrás de quem possa devorar. Então Satanás não é como uma formiga que nós estamos numa posição maior do que ele. Eu quero que você entenda muito bem essa ilustração, porque Satanás não tem poder sobre a vida daquele que teme a Deus. Mas Satanás está à procura de quem ele pode dominar.
Por isso nós precisamos de sobriedade e vigiar, porque Satanás ele está esperando, isso que Pedro vai dizer, a brecha. As brechas que nós podemos dar para que Satanás entre na nossa vida e faça a bagunça que ele quer fazer. Porque nós muitas vezes damos brecha para aquilo que Satanás... Isso é uma lógica que existe, uma batalha espiritual. E eu já vou te dar um exemplo claríssimo do nosso cotidiano, de quando nós deixamos e permitimos que essas brechas Satanás venha e faça. Que Satanás entre na nossa mente, coloque coisas que não são verdade, porque Satanás, o maior interesse dele é distorcer a realidade, fazendo com que a gente acredite naquilo e traga aquilo como convicção sobre a nossa vida. É isso que Satanás faz. Satanás, ele só distorce as coisas e ele apresenta para nós de uma maneira como se fosse tão real e a gente passa a acreditar naquilo. Porque nós não estávamos vigiando. Porque nós não estávamos sóbrios. E o conceito de sobriedade é entender aquilo que exatamente é, nem mais nem menos. Nós não tratamos Satanás como um ninguém que não existe, que não está em oposição à igreja, porque Satanás está. Nós não tratamos Satanás como aquele que não liga para aquilo que está acontecendo. Porque se você acha que Satanás está feliz de você estar assistindo essa celebração, ele não está. E ele está querendo de todo jeito fazer com que você não entenda isso. Ele está. Existe esse movimento. Satanás não quer que nada disso aconteça. Satanás está fazendo com que essa gravação não aconteça. Mas, ao mesmo tempo, nós não levamos o nosso entendimento sobre Satanás às coisas extremas. Como, exemplo, se o microfone falhar aqui, eu não vou colocar a culpa no Satanás. Pode ser o cabo. Se me der uma dor, pode ser a Coca-Cola e não Satanás. Então eu não levo nem para um extremo de que Satanás não tem nenhum movimento de oposição a nós. Eu também não levo ao outro extremo de que Satanás está dominando tudo. E que tudo acontece porque é coisa do diabo. Eu tenho um conhecimento sóbrio. O que é sobriedade, meu irmão? Pense como alguém sóbrio e alguém bêbado. O bêbado perde a noção de espaço, ele grita, ele fala alto, ele fica chato, ele incomoda, ele fica agressivo. O bêbado, ele perde o controle. Então a gente não pode perder o controle daquilo que é espiritual. A gente tem que ter sobriedade. É isso que Pedro está dizendo para nós, exatamente nesse sentido. De nós termos o conceito pleno de quem Satanás é. Então Satanás, para começo de conversa, ele não está feliz daquilo que Deus está fazendo no mundo. E Satanás vai gerar um movimento de oposição que muitas vezes vai nos abalar, sim, porque o que Satanás quer é nos deixar sozinhos. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque o leão rugindo não é o leão atacando. O leão ruge para espantar. O leão ataca, ele não ruge. Porque o leão, quando ele quer atacar, ele observa. O leão que ruge, ele quer espantar. O rugido do leão nos leva para um lugar distante, porque isso causa em nós medo. E quanto mais distante estamos dos outros, mais vulneráveis ficamos de sermos devorados, porque é isso que Satanás quer. Ele ruge, para que quando a gente der a brecha para ele e sozinhos, na maioria das vezes, quando estamos sozinhos, quando estamos distantes, quando estamos afastados, ele coloca em nós a lógica satânica, a lógica diabólica. E é isso que a gente precisa se atentar. A gente tem a sobriedade de entender que nem toda dor na coluna, nem toda dor no estômago foi Satanás que causou. Mas a gente precisa ter a sobriedade de entender que toda vez que nós começamos a pensar coisas que não são verdades, isso tem Satanás sim no meio. E o que eu quero te dizer com isso? Porque Satanás, meu irmão, a brecha que Satanás está esperando
é aquela que a gente dá para ele das convicções que nós tínhamos e que começamos a questionar. Vou te dar um exemplo. Satanás ele está esperando a brecha para saber se você tem crise de identidade, baixa autoestima, ou para saber se você é arrogante e prepotente. Porque se você tem crise de identidade e baixa autoestima, Satanás vai te dizer que você é insignificante e pequeno. Nisso, essa mentira passa a se tornar realidade para você. Você acredita nisso, você se apega nessa mentira que Satanás colocou na sua cabeça. Em outro ponto, se você é arrogante e prepotente, Satanás vai fazer com que você se veja a si mesmo, que você é todo poderoso e que você pode tudo sozinho. E ele coloca isso na sua cabeça e você se destrói por conta disso. Satanás, ele está querendo aquilo que pessoas que não têm a noção daquilo que realmente são, vão oferecer para ele dessas brechas. Então, se eu não tenho convicção de quem eu sou, se eu estou distante, e isso é completamente fundamental, se eu estou distante da minha comunidade, se eu estou fora do corpo de Cristo, se eu estou distante de pessoas, se eu estou sozinho, é mais fácil que Satanás vem, fala o que não é verdade e faz eu acreditar nisso. E aí a lógica diabólica está implantada em mim. E aí eu vivo como alguém que o próprio Jesus vai chamar de Satanás. E esse próprio que Jesus chamou de Satanás nos escreveu essa carta. E escreveu a carta que nós vamos meditar na próxima série. Porque Pedro, mesmo andando com Jesus, foi chamado de Satanás. Porque no seu entendimento carregava uma lógica satânica e diabólica. E qual era esse entendimento? De não reconhecer quem Jesus realmente era. Satanás tenta fazer isso com Jesus no deserto, fazendo com que Jesus desse alguma brecha para ele. Mas Jesus era sóbrio e vigiava. Jesus persistiu, guardou a sua fé, entendendo que aquilo que é passageiro é pequeno, porque o tempo é pequeno. A nossa esperança está naquilo que Deus vai nos restaurar, aquilo que Deus vai colocar em nós, firmes alicerces. Até lá nós vamos cavando, na compreensão de quem Ele é, porque Satanás está para distorcer isso. Satanás vai entrar na nossa vida, vai colocar em jogo a nossa identidade, vai colocar em jogo a nossa vocação. Satanás vai olhar para nós e vai dizer que nós somos pequenos demais para cumprir aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Satanás vai olhar para outros e para nós e vai dizer: vocês são grandes demais que não precisam de Deus, vocês conseguem fazer tudo isso sozinhos. E aqueles que dão a brecha, aqueles que não estão sóbrios e aqueles que não estão vigiando, esses vão cair nessas mentiras de Satanás. E esses vão viver uma lógica que é diabólica. Esses vão olhar para a sua família, entendendo sobre o seu próprio direito num lugar que deveria ser comunitário, mas não, é individual, porque deu a brecha para Satanás implantar na cabeça desse ser que ele não está errado, que ele não tem que dar o braço a torcer, não. Que a discussão que ele teve com a esposa, ele está certo, sim. E que ele não vai voltar atrás, não. Ele não vai pedir perdão, não. Satanás vai colocar isso na vida de algumas pessoas e as pessoas vão acreditar. E essa família vai sofrer. Satanás vai colocar na cabeça de alguns irmãos que aquele amigo seu lá do trabalho que te passou para trás, ele merece ser passado 2 vezes para trás. Satanás vai colocar isso. Satanás vai colocar na cabeça dos nossos irmãos que os nossos irmãos precisam tirar vantagem em tudo que vão fazer. Satanás vai colocar isso na cabeça. Infelizmente, muitos de nós que não estão sóbrios e nem vigiando, e eu me coloco nisso, porque esse é um exercício que não é feito uma vez, é feito todo dia e o tempo todo, porque o tempo todo Satanás está rugindo como um leão. Então presta muita atenção, meu irmão. Existe uma batalha espiritual no nosso meio, que demônios estão tentando contra nós. Isso não gera medo em nós.
Maior é o que está em nós do que está no mundo, mas vigie. Seja sóbrio e seja firme. Não dê espaço para Satanás entrar, porque quando Satanás entra, ele acaba com tudo, porque ele veio para matar, roubar e ele veio para destruir. Nada diferente dessas 3 coisas que vão acabar com a sua vida se você der brecha para ele. E se sua vida está destruída por aquilo que Satanás implantou na sua cabeça, que você fez realidade, é hora de voltar para a cruz de Jesus de Nazaré. Porque lá você encontra refúgio. Satanás não está atacando, ele está rugindo. Então deixa ele rugir. Deixa ele rugir. Mas preste muita atenção para que ele não te leve para longe e para que ele não te devore. Se você, meu irmão, não consegue ver a seriedade dessas coisas, desses movimentos que são sim espirituais, que você preste muita atenção naquilo que já foi implantado pelo próprio Satanás, do seu entendimento sobre as coisas, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua vocação, sobre você mesmo. Se você acha que você é mais daquilo que você é realmente, se você acha que você é menos daquilo que você realmente é, te falta sobriedade, te falta entender aquilo que realmente você é. Seja sóbrio, vigie e seja firme para entender que Deus te chamou para algo, para um propósito, que Satanás não tem vez nisso. Ele vai tentar te derrubar, mas ele não tem vez nisso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos derrame graça, que Deus nos derrame valentia para enfrentar essa batalha que é espiritual. Que Deus nos dê sabedoria e ousadia. Que Deus nos encha de graça e de misericórdia. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa bandeira que como igreja nós levantamos. Que nós estamos contra aquilo que Satanás está fazendo e ele está contra aquilo que a gente está fazendo. Mas o nosso Deus venceu a morte. Na cruz, Jesus revelou que existe sim esperança para a humanidade e que essa esperança está nele, que é eterno e que não acaba. Um grande beijo para você, meu irmão, para toda a sua família. Tchau. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
sem